Rick Mais Notícias. Vamos iniciar agora a montagem daquelas chapas que vão disputar o governo do Paraná. A gente vai apresentar uma a uma delas. Vamos apresentar primeiro as duas chapas que são mais consistentes eleitoralmente. A chapa de Cida Borghetti e de Ratinho Júnior. Para a gente entender como ficou o jogo final, qual é a formatação entre esses dois grupos políticos que disputam o governo do estado. Depois tem um segundo escalão. Mas vamos iniciar aí pela chapa do Ratinho Júnior, Mark. Como é que ficou montada no final das contas? Então, Daniel, faltando poucas horas aí para o fim do prazo legal, Ratinho Júnior, do PSD, anunciou que o vice dele será Darcy Piana, presidente da FEComércio, do mesmo partido PSD. Para quem não lembra, o Darcy Piana foi presidente do Paraná Clube muito tempo. Fez história ali no clube naquela década de 90. Os candidatos ao Senado da chapa de Ratinho são Renan da Mata, do PSC, e Oriovisto Guimarães, do Podemos, do senador Álvaro Dias, que afirmou que o partido não faria coligação com nenhum partido aqui no estado, mas que os candidatos estavam livres para apoiar o candidato que eles quisessem. Bom, veja, acabou ficando bom para o professor Oriovisto Guimarães. Porque no momento em que o Podemos se aliou ao grupo de Ratinho Júnior, ganhou o tempo de televisão que Oriovisto não teria. Então Oriovisto terá visibilidade na disputa ao Senado da República. Se isso será suficiente para quem é desconhecido aí do eleitor, porque o Oriovisto é um empresário muito conhecido, de muito sucesso, mas ele não alcança aí, ninguém sabe quem o Oriovisto é, e ele precisará muito da exposição na mídia e do tempo de rádio e televisão para tentar deslanchar como um possível candidato viável. O outro candidato, como é que é o nome dele, Mark? Renan da Mata. Renan da Mata. Esse, então, menos ainda. Somente o grupinho do PSC, PSD, da coligação conhece o Renan. É candidato azarão, na verdade é um candidato com chances praticamente zeradas de alcançar o Senado, mas tá aí numa chapa consistente, a chapa do Ratinho Júnior pode pintar aí como azarão. O Ratinho Júnior é o candidato favorito, em todas as pesquisas aparece em primeiro lugar. Ele vinha seguido de perto pelo então candidato Osmar Dias. O Osmar caiu, desistiu da disputa. Uma decisão que eu considero até infantilizada, familiar, meio boba. O Osmar pulou fora. E com isso o Ratinho se credencia a uma hipótese de vitória no primeiro turno. Quem não vai deixar Ratinho chegar lá, ou essa é a pretensão, é a governadora Cida Borghetti, que construiu em torno de si a mais potente aliança eleitoral do Paraná. Porque terá muito tempo de televisão e rádio, os partidos mais fortes aí do grupo são o PSDB e o próprio PP, que é o partido dela, mas tem junto o DEM, tem o PSB, é uma legenda muito forte. E a coligação da Cida ficou de que maneira, Mark? Vamos lá, a governadora Cida Borghetti é candidata pelo PP, o Partido Progressista, e ainda não tinha anunciado até o fim da noite de ontem quem será o vice, o que deve acontecer durante esta segunda-feira, Daniel. Os candidatos ao Senado são o ex-governador Beto Richa, do PSDB. O acordo entre os dois, Richa e Cida, ocorreu na última sexta-feira na convenção estadual do PTB, que também lançou o deputado federal Alex Canziani ao Senado. Segundo o marido dela e o principal articulador da campanha, não é? O deputado Ricardo Barros, Cida tem a maior aliança com maior tempo de TV. Ela deve ter pouco mais de 5 minutos. Isso é muito tempo, não é, Daniel? É, de um tempo de 12. No total, a governadora tem 5. Então imagine o tamanho da exposição que Cida Borghetti terá no rádio e na televisão. E é menos na questão do bloco mesmo. E mais nas inserções que vão ficar pingando o dia inteiro. Que pingarão o dia todo. Então a governadora Cida Borghetti se reveste de um grande time partidário e tem chances de levar a eleição ao segundo turno. E no segundo turno, bom, segundo turno é outra eleição, é 0-0, bola ao centro. E aí vamos ver o que vem. Quase 40%, né, do tempo. É, então, é muito consistente. Dani, agora vamos fazer justiça com esse jornal?
Vários analistas políticos aqui do estado davam Cida Borghetti como fora do jogo, Claro. como morta eleitoralmente. Esse jornal sempre disse, abram o olho porque ela tá assumindo o governo e ela tem chance real de se viabilizar. O que aconteceu? Toda vez. Este jornal talvez tenha sido voz isolada lá atrás, quando nós dissemos Cida é candidata e é candidata de verdade e pode ganhar a eleição. Este jornal disse, e disse repetidas vezes, de que Bolsonaro era um candidato de verdade e quem Bolsonaro abraçar tem chance de eleição. E este jornal sempre disse, não confiem em candidaturas postas ao Senado, que são tudo mequetrefe, como era o caso da possível candidatura da deputada Cristiane Yared, que não saiu, né? Cadê a candidatura da Cristiane Yared ao Senado? Eu não disse lá atrás que ela não seria e que não haveria... Mas não era que não tinha chance, era que era zero chance. Pois aí está. Está na chapa do Ratinho? Não tá. Quem tá aí é o Oriovisto E o Renan da Mata. e o Renan da Mata. Não tem Cristiane Yared. Não teria. Como de fato não está aí. Então a visão do jogo político, ela precisa ser vista um pouco de maneira fria. Como friamente, eu vou dizer aqui, uma surpresa da eleição. Se houve uma surpresa na eleição, foi o lançamento do advogado e jornalista Ogier Buch ao governo do Paraná ontem à noite pelo PSL, o partido do Bolsonaro. O partido do Bolsonaro terá candidato a governador aqui no Paraná. É o advogado Ogier Buch, muito conhecido, todo mundo sabe quem é o Ogier Buch. Ogier Buch fez jornal aí, passou pela CNT, passou pela Rede Massa. É uma figura conhecida no Paraná inteiro e que vai agora receber o abraço de Jair Bolsonaro. Qual é o potencial de crescimento de um candidato apoiado pelo Bolsonaro no Paraná? Até onde pode ir a candidatura do Ogier? Qual é o tamanho da força do Bolsonaro em transferir votos a ele e ao candidato ao Senado, o deputado federal Fernando Francischini? Foi construída uma chapa assim: Ogier governador, Francischini senador. E essa chapa, Ogier Francischini, é a chapa que será apoiada por Jair Bolsonaro. Francischini pode ganhar uma das duas vagas ao Senado? Pode. Ogier pode embaralhar essa eleição? Eu não tenho dúvida alguma. A entrada do Ogier Buch no jogo praticamente assegura o segundo turno no Paraná. Porque o candidato do PMDB, o João Arruda, quando o povo souber que o João Arruda é sobrinho do Requião, acontecerá duas coisas. Primeiro, João Arruda vai crescer eleitoralmente. E segundo, não terá nenhuma chance de vitória. Veja como são as coisas. O João Arruda vai crescer eleitoralmente quando os paranaenses souberem que ele é sobrinho do Requião. Então os requianistas podem prestar apoio ao João Arruda. E de outro lado, ele elimina qualquer chance de vencer o pleito, porque o Requião tem tamanha rejeição que vai passar ao sobrinho. Mas pode embaralhar o jogo também. Então, pra gente fechar essas duas chapas, Mark. A chapa do MDB, do João Arruda, e a chapa do PSL, do Ogier Buch. Então vamos lá. Candidato pelo MDB, João Arruda, que anunciou a candidatura na semana passada, vai ter como vice Eliana Cortes da Silva. Que ninguém sabe quem é. Ela é professora, vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Ribeirão Claro, no norte do estado. Pergunta valendo 5 centavos. Onde fica Ribeirão Claro? Terribas. Tic-tuc, tic-tuc. Não sei. Passa ou repassa? Eu passo. Eu passo pro Mark. Não, eu sei que a norte do estado estava no texto aqui, mas agora eu fui pesquisar, obviamente. Ela fica no norte pioneiro, no estado do Paraná, ali na região de Santo Antônio da Platina. Inclusive faz fronteira com São Paulo. Santo Antônio eu conheço, Santo Antônio da Platina eu conheço. Eu joguei vôlei lá. Ela faz fronteira com São Paulo ali, fica às margens do rio Paranapanema, Daniel. Então, ela lá é em a cima. candidata a vice de João Arruda. O MDB do Paraná também lançou, é claro, o nome de Roberto Requião à reeleição para o Senado. Roberto Requião é um candidato, eu diria que talvez o com maior chance de vitória. Como são duas vagas, em torno de 25%, 26% dos votos
haverá votação suficiente para que chegue lá. São 2 votos. Então é capaz que o Requião se reeleja, pobre Paraná. O E que mais? aquela outra chapa que você pediu, então, ontem à noite também. Ontem à noite, Daniel, os celulares dos políticos não paravam. Tinha grupo de WhatsApp criado na hora, era uma boataria sem fim. E ontem à noite, portanto, o advogado e jornalista Ogier Buch decidiu ser candidato ao governo pelo PSL, partido de Bolsonaro, pelo qual também Fernando Francischini vai disputar uma vaga como senador. Daniel, permite fazer só um adendo sobre o Francischini? Claro. A família toda Francischini é candidata. Ele saiu ao Senado, a esposa a deputado estadual, o filho é deputado federal e ele, portanto, ao Senado. Então, a família toda tem disposição para votar. O Francischini é o dono do partido, né? E como dono do partido, montou a chapa para a família toda. A questão de dono, a gente já falou muitas vezes aqui. Quando melou a coligação com Osmar Dias, o que Requião, dono do PMDB, fez? Colocou o sobrinho. E assim vamos. É desse jeito. O Lula, o dono do PT, montou a chapa com o Haddad lá e ele para fazer de conta. Decidiu ele, matou no peito de dentro da cadeia aqui no Santa Cândida. O encarcerado decidiu os rumos do PT. Presidiário aqui. O presidiário do PT decidiu os rumos do Partido dos Trabalhadores. A política é uma política dominada nesse modelo patrimonialista. Nenhuma surpresa quanto ao Francischini lançar a família inteira. Ele, a mulher e o filho, né? Todo mundo é candidato nessa eleição. E o Ogier Buch é o candidato a governador pelo PSL. Qual o potencial de crescimento do Ogier? É algo que eu não consigo ainda determinar. Mas a tendência é de fortíssimo crescimento. Os ouvintes estão participando já aqui, Denê. Vários chegando assim, se é candidato do Bolsonaro, eu voto. É claro. A gente sempre disse aqui, o eleitor do Bolsonaro é militante, não o eleitor que vai lá e vota passivamente. Ele pede mais voto, ele vai se engajar, então tem muita coisa para acontecer aí. É como o eleitor do PT. O eleitor do PT vota no PT, seja quem for o nome escolhido pelo partido. O bolsonarista é do mesmo jeito. Por isso que eu digo, o potencial de crescimento do Ogier, ele neste momento ainda não é possível se tatear, porque ele depende muito daquilo que Bolsonaro fará no Paraná. Qual é o tamanho do eleitorado do Bolsonaro no nosso estado? Qual é o tamanho da força de Bolsonaro aqui? Se Bolsonaro entrar rasgando, o Ogier vai no caminho. E o Francischini vai junto. Vai feito avalanche. Se Bolsonaro não deslanchar aqui no estado, fica todo mundo. Se o Bolsonaro explodir, vai todo mundo. Tô dizendo isso hoje, nem começou a campanha ainda. A campanha é só dia 16 de agosto. Daqui 10 dias. Tô falando isso agora. As candidaturas sequer foram registradas. Então a análise é a análise ainda sob a égide da lei eleitoral, para não vir calar nossa boca. Então tá dito. Ogier e Francischini. Se Bolsonaro explodir no Paraná, os dois explodem junto. O que mais, Marcos? Vamos aos nomes do PT, Denê. O Partido dos Trabalhadores oficializou o doutor Rosinha ao governo do estado. Esse sim a gente pode cravar que tem zero chance de chegar ao segundo turno, por uma razão óbvia. O PT do Paraná murchou, esvaiu. Tá miudinho. Então, vai para fazer o discurso da posição, da narrativa, para defender o Lula, para defender o Haddad, candidato nacional. Então, a candidatura do Dr. Rosinha é uma candidatura partidária e nós devemos respeitá-la como essa missão. O Rosinha, que estava meio aposentado, já tinha desistido faz tempo de concorrer a deputado, empresta aí o seu nome, é um petista histórico aqui no Paraná, para tentar ver se salva alguma coisa, algum fiapo. Mas não é para ganhar a eleição. A vice dele será Ana Terra Viana, secretária de Mulheres do PT. A disputa ao Senado no partido incluiu Miriam Gonçalves, que foi a vice-prefeita de Curitiba na gestão de Gustavo Fruit. O eleitor do PT já tem quem votar. A Miriam e o Requião. É a dupla dos votos do petismo, né? Vota nos dois petistas, a petista do PT e o petista do PMDB. Então, para o eleitor petista tá fácil. Vai votar na Miriam e vai votar no Requião. Agora, a eleição ao Senado vai ser um Deus nos acuda.
Porque tem a rede. E a rede, embora aparentemente o candidato a governador tenha pouco potencial, o candidato a senador não é de se jogar fora. Diga lá, Mark. Pois é, a Rede Sustentabilidade tem o professor Jorge Bernardi e Juliano Murbach, do PPL, como vice para o Senado. Os candidatos são Flávio Arnes, ex-governador, ex-vice-governador no caso, não é? E Luiz Adão. O Luiz Adão não sei quem é, mas o Flávio Arnes já foi senador, secretário de Estado, vice-governador, tem uma rede de apais aí que sempre dá ao Flávio Arnes uma boa envergadura, né? E ele tem aquela coisa da família Arnes, é um bom segundo voto. O Flávio Arnes também embaralha. O Francisquini depende do Bolsonaro para ver até onde vai. E acho que vai longe. O Oriovisto, vamos ver como que ele se sai com a exposição de rádio e televisão. É um candidato que tem muito dinheiro, né? Dono do Grupo Positivo. Então, pode crescer e vai crescer na esteira do Ratinho Júnior. Tem o governador Beto Richa, o ex-governador, como o favorito, né? Um governador, quando sai do mandato e concorre ao senador, sempre é o candidato favorito. Então tem Beto Richa. Vamos ver qual é a chance que Beto Richa tem de perder apoios para esses outros candidatos. Quem vota no Beto não vota no Requião. Quem vota no Requião não vota no Beto. Mas há um universo de segundo voto que pode atrapalhar tanto o Beto quanto o Requião. Que daqui a pouco um candidato feito o Francisquini, ou feito o Oriovisto, ou feito o Flávio Arnes dispara e o segundo voto fica com o Beto e o Requião cai fora. Ou o voto fica com o Requião e o Beto cai fora. Eleição é eleição. Tirando esses candidatos cuja a dimensão é uma dimensão menorzinha e que vão para a primeira vez ou estão tentando ver o que dá para fazer, tirando esses, os outros todos, olha aí, sei lá. Diga lá, Marcos Souza. Daniel, vamos continuar aqui então com os candidatos. O Paraná ainda tem como opções o economista Dionísio Marinho e Paulo Nori como vice pelo PRTB. Rodrigo Reis e José Maria Boni são candidatos ao Senado pelo partido. Esses quatro é só nanico. Ninguém com chance. O que mais? O PSTU lançou o professor Ivan Bernardo e Carminha Moreira como vice. Já o PSOL lançou... Só um pouquinho. O PSTU, Mar, só pra gente passar um a um. O PSTU nem existe, tá? O PSTU é aquele partido de extrema esquerda, mas eu me divirto com Contra o PSTU. burguês, voto 16. É, só isso aí. É o 16 do contra o burguês. Então, também nenhuma chance. O PSOL é o satélite do PT. Caberá a quem defender o Lula livre aí, Marcos Souza? Professor Piva. Coitado. E a vice Fernanda Camargo. Para o Senado, a legenda definiu Jaqueline Parmigiani e Rodrigo Tomazini como candidatos. Uma chapa italiana, né? Parmigiani e Tomazini. O filé, parmigiana. Eu já comecei a pensar aqui já. Agora, Na hora, veio o professor na mente. Piva tinha um jingle muito legal quando saiu o senador. Veio na cabeça isso. Exato, é bom o jingle. Piva, que ele pegou a parte do O Piva é muito sério. Raul viu? Seixas. O Piva é um homem muito sério. Falando sério mesmo. O Piva é um homem honesto, sério, trabalhador, professor. Olha, o Piva não tem um arranhão. Pena que caiba ao Piva a tarefa de concorrer no momento mais triste da história do PSOL. O Piva não merecia algo assim. Mas enfim, é o que tem. E aí, Mark? Fechou? Deixa eu ver, tem aqui, vamos lá, os partidos têm até quarta-feira, semana que vem, dia 15, para realizar o registro das candidaturas. E os candidatos estão liberados para irem às ruas pedir votos a partir do dia 16, então, quinta-feira da semana que vem, aqui repassada todas as chapas, então, Daniel, apresentadas nas convenções de ontem. A pergunta que fica é a seguinte, pra gente fechar esse bloco. Até a última hora, Ricardo Barros e Beto Richa estavam em lados opostos. PSDB discutia inclusive a possibilidade de concorrer sozinho, puro. Na reta final, Beto Richa e Cida Borghetti alinharam o casamento e tá todo mundo junto.
Deixo a pergunta no ar para reflexão. Quem engoliu o sapo? Beto Richa engoliu o sapo ou Ricardo Barros que o fez? Quem teve que deglutir o sapo indigesto da aliança? Vencido o sapo, a aliança é a mais forte eleitoralmente do Paraná. Conseguiram construir. Então temos a aliança fortíssima de Cida, o favoritismo inicial de Ratinho Júnior, a surpresa de uma chapa bolsonarista no Paraná, comandada pelo hoje e-book, e nomes que podem embaralhar a disputa ao Senado. Começou, gente. Começou a eleição no Paraná. Tem esse período agora para o registro das candidaturas e depois disso é bola ao centro. O que você espera, Mark? Porque nós teremos duas eleições, né? Tem uma eleição do rádio e da televisão e tem a eleição das redes sociais. A estrutura de televisão, claro, Cida e Ratinho vão moer, né? Até porque parece que eu já tô vendo a campanha do João Arruda na televisão. Vermelha e azul, com aquele número 15 lá. As letras garrafais em branco com fundo azul, né? Isso, e aí o César Sete comandando aquela candidatura do João Arruda. É isso aí. Então não tem dúvidas televisivas quanto a isso. A dúvida é assim, até que ponto a televisão vai alcançar sucesso de fazer a Cida Borghetti crescer, e eu acho que vai. Acho que a governadora vai subir e subir consistentemente. E há uma campanha da internet, né, Marcos? Daniel, mas eu sou daqueles, e falo como comunicador agora, tá? Gente que viaja esse estado pra fazer reportagem, que conhece muita gente. Eu acho que as pessoas dão importância às redes sociais, e tem que ter, as redes sociais são um novo advento, mas a televisão e o rádio ainda vão fazer a diferença. Atenção você ouvinte, saia da bolha. Você fica no Facebook o dia inteiro, você curte coisa do Bolsonaro, você curte coisa do Lula, você compartilha esse tipo de coisa. A maioria das pessoas, principalmente do interior do estado, Daniel, nos rincões que a gente chama, claro, não tem nem acesso à internet direito. Porque elas têm aquele telefone de pré-pago, que tem internet uma vez por mês quando ela coloca crédito, só pra receber, e ela vê ali a novela no Facebook, a discussão do ator que casou não sei com quem. É isso que elas querem ver na rede social. Quem discute política é um segmento muito ainda elitizado da sociedade. Claro que a rede social vai definir a eleição daqui umas 2 ou 3, mas eu acho que essa em específico, ainda a televisão e o rádio têm muita diferença. Mark, 40% dos brasileiros não têm acesso à internet, diz a pesquisa, o PNAD, que é a pesquisa mais importante que é feita no Brasil. Então, calma. O rádio e a televisão têm muita força. E quem tem TV é Cida Borghetti. A governadora tem um baita tempo de televisão. Então, vou repetir aqui. Cida vai crescer e crescer consistentemente. Qual é o potencial de crescimento de Ratinho Júnior? Ou Ratinho já chegou ao teto? Outra pergunta que está no ar. João Arruda. A transferência de votos de Roberto Requião vai até que grau para João Arruda? Até onde vai a possibilidade do João Arruda? Denise, sobre o João Arruda tem uma questão interessante também. Resta saber que postura ele vai tomar. Se vai ser a postura mais agressiva do tio ou não. Porque o João Arruda no dia a dia não tem a postura do tio. Quem conhece o João Arruda sabe, ele é muito mais calmo, ele é muito mais complacente, ele é do diálogo. E quando ele não tem rompante. E quando ele tenta ser o tio, fica artificial. Exato. Mas o João Arruda, se a candidatura dele não decolar, ninguém vai meter a mão no João Arruda. Porque fica pensando em ter o João Arruda no segundo turno como aliado. Mas se a candidatura do João Arruda decolar, na parte de baixo aqui já tem umas 2 ou 3 bazucas prontas para tirar na asa do João Arruda. Tem muito rabo para puxar, né? Aí quando tem rabo para puxar, fica complicado. Então, o candidato João Arruda, ele vai sair livrinho na largada. Se porventura ele começar a crescer e incomodar, mas vão dar tiro na asa dele, mas de baixo aqui já bombardeia. Tem muito rabo para puxar. E tem aí a incógnita do tamanho do bolsonarismo no Paraná. Então, que eleição que promete essa de 2018? Fora a disputa à Assembleia
e a Câmara Federal, em que tá todo mundo se matando. Daniel, e o legal dessa eleição, e eu acho que é legal porque tem que ter discussão mesmo, é que geralmente começa a eleição assim. Pode até ter reviravolta, mas fulano tem chance 90%. Não é assim, geralmente? 80%. Claro. Essa tá aberta, não tem como arriscar um palpite aqui. O Ratinho Júnior tá na frente. Sim, mas é muito próximo ao Osmar, que tava em segundo e saiu fora. Esses votos, 30% do Osmar, ninguém sabe pra onde tá indo direito. Claro. Tá tudo boiando. Tá boiando. Ninguém sabe o que vai ser. Em um mês de campanha. Ninguém pode cravar o vitorioso da eleição ao governo do Paraná. Ninguém. É muito cedo. Como ninguém pode cravar quem são os 2 senadores. Tá cedo. Normalmente a gente chegava a essa época já sabendo, o Mark tem razão, já sentiu o cheiro. Na presidência da República é a mesma coisa. Quem será o presidente do Brasil? Não dá pra dizer. Quem vai presidir o Brasil? Difícil, né? O cenário permite analisar dele. Olha que coisa maluca. Você pode aqui palpitar, com base em dado, tá? Que a eleição pode ser vencida pelo Bolsonaro no primeiro turno, e há dados pra isso, pra você falar isso, e também há dados pra dizer que pode ir pro segundo turno e quem pode se eleger é alguém da esquerda. Os dados, dependendo de como você analisa, permite fazer qualquer comparação, qualquer análise. Pois é. É isso aí. Tá feito o jogo. Depois do intervalo, a gente retoma esse assunto e tem outros temas importantíssimos. E eu quero, na abertura do bloco, combinar contigo, Mark, ouvintes na Jovem Pan. Já, já. Só pra... Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Os ouvintes participando muito da discussão eleitoral no Paraná e no Brasil. No Paraná, especificamente, para quem ligou o rádio agora, vou repassar rapidamente quais são os candidatos ao governo do estado. O Paraná tem que ver se todos serão registrados, né? Que tem essa questão agora do registro da candidatura. Mas os candidatos ao governo do Paraná são os seguintes: Cida Borghetti, do Partido Progressista, na maior coligação entre todas, que agrega, entre outras legendas, o PSDB, o PSB e o DEM. Candidato Ratinho Júnior, do PSD, que aparece em primeiro nas pesquisas. Também concorrem ao governo do Paraná João Arruda, do MDB, Newton Friedrich, do PDT, Dr. Rosinha, do PT, Jorge Bernardi, da Rede, Dionísio Marinho, do PRTB, Professor Piva, do PSOL, o Ivan Bernardo, do PSTU, e a grande novidade, a notícia que marcou o domingo, o candidato hoje e-book do PSL, candidato do Bolsonaro, o nome que representará o bolsonarismo aqui no Paraná. Então, esse é o time que vai disputar o teu voto. O teu voto da tua família, voto dos teus amigos. São esses 10 nomes. 9 homens e uma mulher. Eles vão atrás do teu voto na disputa ao governo. Cenário aberto, inclusive para o segundo turno. Eleição que promete. E os ouvintes dizem o quê, Mark? Denê, estão participando muito aqui, vários anunciando voto. É claro que a gente não vai ler, já avisando os ouvintes. Estamos em período eleitoral, há várias regras que nos regulam aqui. A gente não pode fazer propaganda para esse ou para aquele candidato. Então, quando você aqui manda voto tal pessoa, eu não vou ler porque a gente não pode ler. É lei, ok? Declaração de voto não adianta, né? Eu voto no fulano. Você pode até mandar, mas não vamos ler porque não tem como. E aqui, Denê, tem ouvinte que ficou brabo que nós dissemos aqui que a televisão ainda é importante. Daí tem o pessoal falando, vocês querem eternizar as mentiras propagadas pela mídia, querem defender o de vocês. Golpista! Golpista. Mas vem cá, nós somos mídia, bonitão. Isso aqui é o quê? E você tá escutando, né? Isso aqui é mídia, bonito. É mídia livre. Aqui o jornalismo é livre. Mas é mídia? Um deles é o Valdeir Mauro, final do telefone 1240. Tá dizendo aqui que o povo já está acordando, não acredita mais em vocês. Tá bom. Obrigado pela audiência, viu, Valdeir? Você que não gosta da mídia. O Valdeir não gosta, tá ligadinho. Enfim. Aí ele vai reproduzir a mídia tradicional na rede social. A rede social não nasce sozinha, bonitão. A rede social é a reprodução da mídia tradicional. Vou dar um exemplo aqui. Daqui a pouco eu comento, quero ouvir a opinião do Mark também. A entrevista de Jair Bolsonaro à Globo News. Tem muita gente pedindo pra você comentar, Daniel.
A entrevista de Jair Bolsonaro à Globo News. O Bolsonaro botou todos os jornalistas da Globo no bolso. Todos. As pessoas não entenderam ainda, o jornalismo tradicional não entendeu ainda, que a pauta bolsonarista é tudo o que o Bolsonaro quer. Tudo. Então ficam provocando o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou e... um jornalista perguntou assim... passaram lá o vídeo do Bolsonaro dizendo que recebia o dinheiro do auxílio moradia para comer gente. Foi o Bolsonaro que falou. Eu uso o dinheiro aí do auxílio moradia para comer gente, tá satisfeito? E aí reproduziram esse vídeo e o jornalista perguntou: isso aí tá certo? Foi o Camarote, Mark, que perguntou: isso aí tá certo? Aí a resposta do Bolsonaro: se fosse pra dar, tava tudo bem, né? O Camarote travou. Não entenderam ainda que com o Bolsonaro você tem que fazer perguntas. São as perguntas, primeiro, que interessam ao eleitor, e segundo, se você quer pegar o cara, você vai pegar nisso? Não vai. Aí ele cresceu. Mas o pior momento da entrevista, indiscutivelmente, foi a leitura de uma nota da TV Globo passada por um ponto eletrônico para Miriam Leitão. Que vergonha. Por que não imprimiram o papel e entregar na mão da Miriam? Ela parecia estar recebendo uma nota psicografada do Roberto Marinho no céu. Mas lá, falando assim, meio... E outra coisa. A Globo apoiou, em 1964, o golpe. Apoiou. O editorial em que a Globo revisita sua própria posição e diz que se arrepende daquele apoio foi feito 10 anos depois da morte do Roberto Marinho. O Roberto Marinho nunca se arrependeu. Nunca. Outra coisa, a Globo pagou um micão. Porque em momento algum, o Bolsonaro disse que a Globo apoiou. Ele disse o Marinho apoiou. O Roberto Marinho apoiou. E a resposta foi Globo e não Roberto Marinho. Então, a militância virtual do Bolsonaro pintou e bordou. A Globo errou com a nota, porque o Bolsonaro não acusou a Globo, acusou o Roberto Marinho, e a Globo respondeu como Globo e não como Roberto Marinho. Então ficou na ânsia de tentar responder ao Bolsonaro, a emenda saiu pior do que o soneto. O Bolsonaro tá tipo bolo, quanto mais bate assim, mais ele cresce. Não, e os eleitores deles adoram, porque o que acontece? Eles fazem meme, eles ficam compartilhando em grupo, enfim, eles só ajudam. O jornalista que quer causar polêmica com o Bolsonaro, perguntando do kit gay, perguntando essas coisas que perguntam sempre pra ele, só ajuda o Bolsonaro. Não, aí a resposta do Bolsonaro é uma resposta que foge do tradicional, né? Você acha certo dizer que vai usar o apartamento funcional pra comer gente? Aí a resposta dele: se fosse pra dar, tava tudo bem, né? Quando ele dá uma resposta assim, você derruba, quebra as pernas do jornalista, mas bem feito. Você levanta a bolinha, a porrada do outro lado, bonito. Os ouvintes estão pedindo pra você falar como o Bolsonaro respondeu, imitando o Bolsonaro, Danilo. Mas... Não, eles estão pedindo, é que são vários pedidos. Tá ok? Se fosse pra dar, vai tudo bem. Hã? O Camarote chegou com aquela cara lá. Deu ruim. O que mais que os ouvintes estão falando aí, muita mano? gente participando aqui, pedindo pra você comentar o conteúdo da entrevista, já comentou, e pedindo pra você dizer por que a eleição pra presidente tá aberta, que eles não estão entendendo isso. Porque Lula não é candidato. Aliás, o PT ontem conseguiu inventar... O PT conseguiu inventar ontem o vice-candidato. A manchete do site do PT... Lula candidato, Haddad vice e Manuela vice do vice. Ai, PT. Como Lula não é candidato, e não é, tá tudo pulverizado. Quem pode chegar ao segundo turno? Qualquer um. O Alckmin, embora esteja muito ruim de intenção de voto nesse momento, tem o maior tempo de TV. A televisão e o rádio têm enorme influência com a propaganda eleitoral. Alckmin vai crescer. Até onde vai Ciro? Ciro, ao se desprender do PT,
vai agregar boa parte da esquerda descontente com o próprio petismo. Até onde chega Bolsonaro? Me parece que Bolsonaro é consolidado no segundo turno, pelo menos agora. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro já estaria no segundo turno. O Álvaro Dias, o paranaense, não pode crescer? Pode. E a Marina? Não é muito conhecida? Não pode fazer votos por aí? Pode também. Quem vai estar no segundo turno com o Bolsonaro? Fernando Haddad? Com uma possível transferência de votos do PT? Ou nós não podemos ter um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro? Não podemos ter um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro? Não podemos ter um segundo turno entre Ciro e Alckmin? Não podemos ter um segundo turno Alckmin e Bolsonaro? Podemos. Está aberta a disputa presidencial. Não é possível cravar quem estará lá. E é possível, inclusive, que o próprio Bolsonaro perca intenção de votos pelo caminho. É muito difícil que aconteça, mas eleição é dinâmica. Eu já vi gente com 2% na largada ganhar a eleição. Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul, é o vice do Henrique Meirelles, Mark, candidato à presidência pelo PMDB. Antônio Brito e Tarso Genro brigavam cada qual com quase 40% das intenções de voto. Germano Rigoto tinha 2%. Quem ganhou a eleição? Rigoto. Na eleição passada no Rio Grande do Sul, Sartori tinha 6%. A Ana Amélia e o Tarso ficavam lá em cima brigando. O Sartori foi lá e comeu a paca. É possível. É possível. Resta saber quem tem potencial verdadeiro de crescimento. Deninha, muitos ouvintes aqui pedindo para você comentar também a questão do general Mourão, que foi indicado como vice de Bolsonaro. Só para trazer a notícia para o ouvinte, Bolsonaro tentou 3 nomes antes de Mourão, portanto, Mourão era a 4ª opção de Bolsonaro. Retomando, ele sondou primeiro o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, depois o general Augusto Heleno, do PRP, e depois a advogada Janaína Pascoal, do PSL. Todos recusaram e aí o general Mourão aceitou ser o vice de Bolsonaro. Para o bolsonarismo é um nome perfeito, né? O do general. Quem clamava aí por intervenção militar, tá aí a chance da intervenção militar. Não pediu intervenção militar constitucional? A intervenção militar constitucional possível é a eleição. É assim que você muda. Então, para quem queria militar no governo, tá o general Mourão, vice do Bolsonaro. Quem quer, tá aí para votar. É a melhor maneira. Eu acho que é a chapa pura do Bolsonaro, né? O Bolsonaro lançou o general Mourão. O general Mourão é um homem de muita personalidade. Firme. Generalzão, daqueles tradicionais. Para quem gosta, tá aí o candidato para votar. Deninha, muita gente aqui na live do Facebook... Desculpa, não é live. Como é que fala agora? É no YouTube também a live? Live não? no YouTube. É, live no YouTube. Então, o pessoal participando ali assiduamente. E um deles é o Hilário Júnior. Ele diz que aqui é importante lembrar que o Trump também nunca iria ganhar a eleição e deu no que deu. Claro, mas você dizer que alguém está fora do jogo de largada, não conte comigo para esse tipo de situação. E vou dizer, e o ouvinte sabe, este jornal jamais debochou do Bolsonaro. A gente sempre disse que o Bolsonaro era viável e que tem chance sim de ser presidente do Brasil. E eu continuo achando. E se bobear, leva no primeiro turno. Muita gente aqui comentando também a questão da novidade da eleição, que é o Gebuk, candidato a governador na chapa de Bolsonaro. O Eduardo Guilherme falando aqui que a diferença do eleitor do Lula e do Bolsonaro é que o pessoal do Bolsonaro não aceita corrupção. Não, é que um eles podem votar, no outro não. Essa é a principal diferença. Segundo eles, o eleitor é do isso. Lula não pode votar no Lula. É que o Lula tá O preso. eleitor a do outros Bolsonaro compromissos. pode votar no Bolsonaro. É verdade. Ouvintes aqui falando, Enê, do Osmar Dias. Alguns perguntando se ele não vai ser candidato a nada mesmo, e outros pedindo para você comentar essa questão do porquê não ser o candidato, que eles não entenderam direito. Osmar Dias não será candidato a nada. O Osmar não conseguiu se viabilizar eleitoralmente. Osmar jogou muito mal desde o início. Torceu o nariz para o PSB. Ele teria montado na largada uma coligação PPS, PSB, PDT e Solidariedade. Isso seria o suficiente para que o
o Osmar disputasse com estrutura. Ele não quis. Depois, recusou o PMDB. E acho até que fez bem. Mas não teve força para se segurar como candidato. Pôs a culpa no irmão. Disse que se o Álvaro o tivesse abraçado, ele seria candidato. Que seja, acho que ele até tem razão de reclamar do irmão. Ele tem razão. O Álvaro não abraçou o irmão. Perdão, gente. Ele tem razão. Tem razão nesse ponto. Mas desde o início, o Osmar sabia que o Álvaro agiria desse jeito, pois tentaria ser o candidato do Paraná em todos os palanques. Osmar sabia. Ele tem a razão dele de reclamar do irmão? Tem. Mas não foi por falta de aviso. O Osmar sempre soube que o Álvaro teria um comportamento pluripartidário. E aí o Osmar foi fraco, desistiu. O Osmar desistiu da disputa. Pulou da barca. Não quis enfrentar. Como é que você falou? Um pé no trapiche, outro no barco? Lembram disso? Que eu falei que ele tava com o pé no trapiche e o outro na canoa? O que acontece? Eu falei aqui, Terribas. Tá com o pé no trapiche e outro na canoa. Dá uma ondinha. Pra onde vai a canoa? A canoa abre, né? Abre. E o que o cara faz? O cara faz um espacato e cai na água. Caiu na água. Foi o que aconteceu. Colocou um pé numa canoa, o pé na outra, puf! Caiu. Já era. Deu pro Osmar. E penso que o Osmar acabou. O Osmar acabou. Quem que vai acreditar no Osmar? Ele que já tem um histórico complicado sobre essas decisões de sair candidato ou não, né? Osmar pré-candidato ou o que quer que seja. Quem é que vai acreditar de que o Osmar vai manter a candidatura da próxima vez? Acabou. Nem o eleitor. O Osmar caiu. Mas ele tem a razão dele de reclamar do irmão. Nessa... Tem, ué. Agora, essas coisas de afinal família... de contas, são irmãos. Não, e a eleição no Paraná é justamente isso, Dani. A hora que você tá discutindo. A gente sempre falou aqui, Paraná é dominado por famílias e tal. A discussão agora é, os irmãos brigaram, e aí o Paraná inteiro tem que assistir a briga de irmãos pra saber quem vai ser candidato. Isso é o Paraná. O Fabiano Alexandre, na esteira de quem não pode ser candidato, ou quem ficou de fora da eleição, pergunta sobre Manuela Dávila. A Manuela não é candidata a presidente, né? O PCdoB. O PCdoB jantou a Manuela. Jantou gostosinho a Manuela. O PCdoB jantou a Manuela. Aí agora a Manuela é possível vice do vice. Se ela for inteligente, ela que concorra a deputada pelo Rio Grande do Sul, senão ela não será nada. E aí um nome que é um nome consistente lá para os gaúchos, vai virar coisa nenhuma. Foi usada e cuspiram e escarraram a Manuela. Bem próprio do que costuma acontecer. Próximo bloco eu vou falar da Joyce Hasselman. Imperdível. Rick Mais Notícias. Com a palavra, Jonatas Terribas. Olha, a gente precisa ensinar o pessoal a usar a nossa nova plataforma de streaming, que é o YouTube. Não é que é nova, mas é nova para os ouvintes desse jornal. Vai lá. Né? Você que quer assistir a gente todos os dias, você acessa aí o nosso YouTube. Nossa página do YouTube é bem fácil. Rick Mais Portal PR. Você procura lá no YouTube, Rick Mais Portal PR. E aí vai ter a caixa bem grande aqui, vermelha, para você se inscrever. Você clica em se inscrever. Do lado tem um sininho. Um sininho meio de lado assim. Você clica no sininho porque toda vez que for começar o jornal e toda vez que a gente der o start aqui na live, ela vai te avisar automaticamente. Então você não vai precisar ficar lembrando toda hora, porque a gente já vai te mandar o recado. Ó, começou o Rick Mais Notícias. Aí, você... Eu tô te vendo na live. Aí você tá explicando... Eu tô escrevendo... E tá crescendo o número de... Isso. Não, mas de ouvintes acessando. Porque os ouvintes são sensacionais. Professor Terribas, conclua, professor Aí, Terribas. no lado aqui em cima, no lado esquerdo da página aqui, do meu lado esquerdo, né? No caso, o teu lado direito. Tem uma caixa bem grande ali que é o nosso chat. Então, no chat, você só pode comentar se você tiver inscrito, tá? E aí, é claro que você não vai querer ficar de fora do clubinho do ódio, então você se inscreve. Não é clubinho do ódio, É o clubinho do ódio ali. Aí você se inscreve na nossa página, tá? Clica no botão de se inscrever aqui, aí você entra e pode comentar com a gente o jornal na nossa caixa aqui do chat,
tá bom? Aí o Mark todo dia vai ler, a gente vai ficar vendo aqui o que você tá comentando, e o Deninha também vai entrar no chat ali pra trocar uma ideia. Tamo junto. Você né? tá lá hoje, Denis? Você entrou ou não? Não entrei, me atrapalhei aqui, me esqueci. Mas enfim, o YouTube é maravilhoso porque o YouTube é o seguinte... você que tem TV, por exemplo, TV Smart, você pode colocar aí no teu aplicativo, você pode assistir na tua TV. Se você tá em casa agora de manhã. Tá, deu. Certo. Agora deixa eu só dar duas aqui pra encerrar. Ah, Primeiro é o seguinte, o Pânico. maravilhoso. O Pânico levou a Joyce. Nós paranaenses conhecemos a jornalista Joyce Asselman. E ela largou o jornalismo, o que eu achei legal. Ela abandonou o jornalismo, né? Ingressou na vida política. E ela é candidata a deputada federal lá em São Paulo. Até acho que a Joyce vai ganhar a eleição, viu? Embora eu acho que seja... Da candidatura a deputado em São Paulo, a gente pode falar o que quiser. Porque não envolve a gente aqui. A gente vai ouvir um trechinho que eu pedi pra separar da fala da Joyce no programa Pânico. Para que você perceba de como são rasas, poça d'água, as condições reais de nós melhorarmos o Congresso Nacional. A Joyce acho que vai ganhar a eleição, tô dizendo. E chegando lá, vai manter o Congresso do jeito que tá. Porque não tem nenhuma condição. Mas nenhuma condição. Eu vou soltar agora para que você veja a profundidade do que é capaz de fazer esse tipo de deputado. Solta aí, Terrível. Eu vou propor uma mudança de Constituição. A gente está se organizando para isso. A Constituição tem que ser simples. Simples. São 10 artigos e acabou. Você tem, na nossa Constituição, mais de 200 remendos subartigos que ainda não entraram em vigor. A nossa Constituição é maluca. Ela é maluca. Então você tem que ter uma Constituição simples, que garanta coisas simples para o cidadão, mais ou menos uma cópia dos 10 mandamentos, né? Matou, tal, vai ter, roubou, né? É o seguinte, a Constituição, ela não é maluca. A Constituição não tem 200 remendos que nunca entraram em vigor. Isso é mentira. E a Constituição, ela não vai ser simples. Porque a nossa Constituição não permite uma alteração constitucional nos moldes que propõe a futura deputada. E mais ainda, a Constituição, ela não pode funcionar como uma reprodução dos 10 mandamentos. Ela não vai dizer não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não isso, não aquilo. Beira... Eu não vou nem adjetivar, não precisa. Até porque quem faz isso é o Código Penal, Joyce. Não é Constituição, são coisas diferentes. Tem que estudar um pouquinho. Nem precisa. Mas assim, eu fiz questão de reproduzir para que a gente abra o olho. Porque a disputa da Joyce em nada nos afeta. Nada nos afeta, não pega a gente aqui. Mas para que a gente olhe esse tipo de candidato e preste atenção no que eles vão tentar passar a conversa na gente para alcançar uma cadeira na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Cuidado! O papel é nosso. A gente tem que escolher gente que tenha condições de verdade de legislar e que não vá fazer bravata no Congresso Nacional. Fiquei muito assustado com a fala da Joyce, porque a fala da Joyce... ela é muito gostosa aos ouvidos de muita gente, mas completamente inviável. Como é que faz uma emenda constitucional, Marcos Souza, para revogar 240 artigos da Constituição? Faz como? Até para o ouvinte ter a informação correta, o que ela está propondo é uma reforma constitucional. Isso não pode ser feito por um deputado, tem que convocar uma constituinte. É uma eleição específica para isso. Então, é um absurdo, sem tamanho o que ela está falando, sem conhecimento técnico jurídico algum, Denir. E as pessoas aí acreditam nisso. Ah, a Joyce vai fazer uma reforma da Constituição. Não vai, é mentira. Estelionato eleitoral, isso. Estelionato. Então, só usei esse exemplo, nem tô pegando no pé da Joyce aqui. Tô só usando a Joyce de exemplo. Só uso a Joyce de exemplo. Não caiamos em discursinhos desta natureza. Não posso usar nenhum do Paraná, né? Porque não posso pegar. Então, tô pegando uma candidata de São Paulo, que os paranaenses conhecem, por isso a escolha, para que a gente perceba como um discurso gostosinho é, na verdade, uma baita de uma fraude. Mas é uma fraude inteira, completa. É um estelionato eleitoral. E
há mais de 200 remendos que nunca entraram em vigor. Gente, da onde ela tirou isso, velho? Denê, dá pra encaixar o discurso dela como populista? Claro que sim, por favor, né? Nós temos que tomar cuidado com os populistas, com os mentirosos, com os enganadores, com as pessoas de fala fácil, para que não venham nos enrolar e tirar o nosso voto e depois a gente paga um preço caro demais. Só usei a Joyce de exemplo. Nem tô pegando no pé dela porque nem precisa, nem mora aqui. Pra terminar, tem uma última ouvinte aqui. Hoje o jornal foi pesado, porque tinha toda essa análise das candidaturas pra ser feita e tal. Então, pra desopilar um pouco, Denê, a Larissa e a Alice, as duas juntas, mandaram uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que ontem, em um aniversário de 1 ano, nós fomos o assunto da mesa. Ai, Jesus. Manda um abraço pros primos Louise e Marcelo. Olha, aniversário de 1 ano é bom, hein? São muito fã do Denê, são muito fã do jornal, enfim, estão pedindo que o aniversário inteiro só falava do Rick Mais Notícias lá. Que coisa boa. Um beijo grande. Muito obrigado pela audiência. Vai aí a nossa alegria de ter ouvintes tão fiéis, tão bacanas, tão inteligentes e tão tudo de bom. Nossos ouvintes não são fera, Terribas? São os melhores, não São os adianta, melhores. né? Quem tem São os ouvinte, melhores. né? Até os que nos odeiam são os melhores. Ninguém Eu nos gosto odeia. do que os odeiam. Eu gosto do pessoal. O Nelsinho, um abraço pro Nelsinho. Ninguém nos odeia. Eles só discordam. Eu só discordo. Com ódio. Ah, não, É tem nele uns, coração. tem uns que odeiam bastante. Vamos embora, gente? Ah, não, tá bom. Tem que ir embora, já é 8h02 já. O pessoal tá perguntando aqui, Denê, mais de uma mensagem nesse sentido. Se a gente vai fazer uma cobertura das eleições durante o voto, durante o dia do voto. Vai. Opa. Vai. E Fiquem vou tranquilos. dizer já. 5 horas da tarde, o microfone da Jovem Pan será aberto para O a anúncio. totalização dos votos. Nós vamos fazer uma análise aqui de um jeito muito peculiar. Do nosso jeito. Do nosso jeito. Fiquem tranquilos, vai ter uma cobertura sensacional. E a gente vai... Tem uma reunião sobre isso hoje, inclusive. Pois é. Acabei de lembrar. Obrigado, hein, ouvinte. Tem uma reunião, já ia correr com outras coisas, tem uma reunião agora cedo com o presidente, Marcos Souza. Hoje nós vamos traçar a cobertura. Lembrei. Obrigado aí, ouvinte. Terribas não quer ir embora. Mas a gente tem que ir embora. Então vamos. Tchau. Tchau.